queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Eu queria, desde já, agradecer aos nossos amigos, o nosso querido Zé Alberto, lá da Comunidade Espírita Nova Era, a Rádio Prazeres FM, do Vale do Jequitinhonha, que tem sido parceira aí da divulgação da doutrina espírita, aos nossos queridos amigos que estão conosco nesse instante e aqueles que virão a posteriori, que estarão conosco também nas vibrações dessa nossa conversa de hoje. Mas o assunto que nos traz aqui é justamente esse que é a pauta da semana, né, das nossas movimentações, todo mundo, de certa forma, está se organizando aí para esse momento que nós estamos vivendo ou que iremos viver nos próximos dias, que é o chamado Carnaval. Essa história, inclusive, do Carnaval, dentro da nossa abordagem aqui da doutrina espírita, eu sempre trato com muito cuidado e com muita atenção esse tema, para não cair na vala do moralismo, das questões de ordem dos lugares comuns, né? Ah, carnaval é isso, carnaval é aquilo, é a depravação e etc. Nós não estamos aqui, né, nesse contexto, para reforçar coisas que são do imaginário popular. A minha missão aqui hoje é trazer para vocês o cenário do carnaval como fenômeno, como algo que ocorre, algo que está de fato acontecendo e que, de certa maneira, nos afeta. Então, isso sim, não importa se ele é bom, se ele é ruim, se ele é grande, se ele é pequeno, isso não está aqui na nossa preocupação de hoje, porque nós vamos trazer o carnaval do ponto de vista daquilo que é, de fato, o resultado de uma comunhão de pensamentos, de sentimentos, de interesses dentro de uma ordem comum. Então, isso é o que nos ocupa no dia de hoje. Mas o carnaval, como festividade, ele não é também algo recente da sociedade pós-moderna, da sociedade hedonista, que nós vamos falar um pouco sobre ela daqui a pouco. Ele é de muito tempo atrás. Na verdade, esse calendário ele vai remontar o início da era cristã, quando, em 325, Constantino, no Édito de Milão, ele vai estabelecer, desculpe, no Édito de Niceia, né, ele vai estabelecer o cronograma, a forma como se calcula a data da Páscoa, que seria essa data que celebra a ressurreição de Jesus. Então, como é que seria feito o cálculo dessa data? Como é que se calcularia isso? Se calcularia baseado em uma lua cheia. Exatamente, uma lua cheia que é calculada a partir do dia 21 de março, 21 e 23, depende. Alguns calendários falam de 23, outros de 21, mas seria a lua cheia que ocorre após este dia. Então observe que o calendário da Páscoa, a data da Páscoa, ela não é necessariamente um dia no calendário fixo. Ocorre sempre um domingo, e esse domingo ocorre após um período que separa essa data do mês de março com a lua cheia. Então, a lua cheia, o primeiro domingo após a lua cheia, depois desse dia, 21 de março, é, portanto, a data da Páscoa. 40 dias antes dessa data da Páscoa, nós temos então aquela data que é conhecida como Quarta-feira de Cinzas. Então, Quarta-feira de Cinzas o carnaval também tem sua data móvel, porque a data do carnaval também depende dessa lua cheia, que ocorre após o dia 21 de março. Então, observe que é um calendário que vem do paganismo, vem das histórias antigas, não tem nada a ver com data, com ocorrência, com coisas que acontecem ou que aconteceram. Não. Tem a ver com as nossas crendices, com as nossas construções, a nosso ideário a respeito de como deva ser as questões da terra e do céu. Então, por isso, se estabelecem essas datas dentro desse cronograma lunar, né? Tem a ver com a lua, tem a ver com o sol. É por isso que se diz, né, que o domingo, em inglês, é o dia do sol.
A segunda-feira é o dia da lua, é o Sunday e o Monday. Então você vê que é o dia, né, que vai celebrando os astros do espaço. Então existe sim uma confluência de mitos, de histórias que estão aí apontadas desde muito tempo como sendo de certa forma, aquelas que fundamentam as nossas festividades, principalmente essa que é o carnaval. Agora, por que o carnaval é do jeito que é? Bom, a gente vai ter que remontar aqui a Babilônia, por exemplo, né? Então, na Babilônia, a gente tinha lá na Babilônia uma época que era basicamente próxima aí ao equinócio da primavera, aonde o rei retirava todas as suas seus adereços, a sua roupa, se vestia de andrajos e ia para a rua ser mutilado, ser massacrado. Ele era chicoteado, enfim, ele passava por um processo muito complicado. E ele fazia isso lá no templo de um deus que é o primeiro deus da Mesopotâmia, ele é o deus Marduk. Então ele fazia isso diante da imagem do deus Marduk e, portanto, mostrava uma inversão de papéis. Aqui a gente tem essa subversão dos papéis, né? Então, o rei que vira um plebeu açoitado diante de um deus, mostrando a sua inferioridade diante do deus. E a gente vê como isso realmente é próximo, né, dessa nossa história do carnaval ser uma festividade subversiva, né? Você basicamente muda o papel. É o homem que se veste de mulher, se veste de palhaço, é a mulher que se veste de homem, de pirata. Então há uma mudança no padrão, nesse padrão de papéis, e a gente vai lembrar também que essas festividades elas estavam também em Roma, na Grécia. Então, na Grécia, nós temos o deus Baco, que era o deus dos bacanais, o deus do vinho, né? Em Roma, nós tínhamos a Saturnália, que acontecia aí no solstício de inverno, que era no mês de dezembro, e também a, a uma outra festividade que acontecia no mês de fevereiro. Essa é diferente, essa era em função aí dos deuses infernais. Então, todos os povos, de um modo geral, tinham um determinado período do ano em que eles faziam algo diferente, algo que não era o tradicional, né? Então eles faziam algo assim que mudava a ordem das coisas, o papel das coisas. E nós hoje repetimos de certa maneira esse procedimento quando apontando aí de repente uma data do ano dentro do nosso calendário religioso, nós temos um período que antecede a quaresma e carnaval. Então, o que acontece do ponto de vista tradicional para que o carnaval seja esse lugar desse grande desafogo mental, esse lugar, esse grande happy hour, né, que vai durar, aqui na Bahia dura um mês, né, de muitas festividades, as pessoas sempre muito dispostas a extravasar e etc. Por que acontecia isso no passado? Porque a quaresma era um período de jejum, era um período de restrição, a comida, a bebida, a uma série de coisas. Então havia esse ponto inicial da quaresma, onde as pessoas literalmente jogavam fora, né? Levavam isso aí ao extremo. Então o carnaval, que a palavra carnaval vem de carnes lavale, que seria essa origem da palavra, alguma coisa como uma carne leve, vira um duro aqua, que é a bebida dura, né? Então você vê como é que isso mudou. É porque justamente a gente mantém esse lugar desse ponto de extravasar, esse ponto de colocar para fora as nossas tensões através das festividades que são conhecidas como carnaval. Até aí está tudo certo, a história justifica porque que o carnaval existe. Agora, vamos pensar um pouco sobre o que significa de fato o carnaval. Nós sabemos que existe uma tradição do pensamento espiritualista de que o mundo subjacente ao nosso ele é formado basicamente por energias mentais. Então, o nosso ambiente espiritual, o nosso ambiente supramental, ele é composto basicamente
por fundamentos espiritualistas ou mentalistas. E nesse contexto, né, esse contexto da nossa construção mental, quanto melhor for o padrão vibratório da nossa mente, do nosso pensamento, melhor será a ambiência desse lugar. O nosso pensamento, o pensamento coletivo, ele contribui para a formação daquilo que é chamado de psicosfera, mentosfera, pensamentosfera, é, essa egrégora que também é conhecida, que é essa comunhão dos pensamentos dentro de um determinado padrão vibratório, e a depender deste padrão vibratório, a reverberação ou a demonstração, a aparência desse ambiente vai ser desculpe, perdão, vai ser correspondente àquilo que nós chamamos de lugar bacana e aquilo que nós chamamos de um lugar que não é legal. Então, a depender de como nós nos colocamos nesse lugar, nós podemos encontrar aí diferentes maneiras de expressão desta egrégora, desse pensamento, dessa confluência mental. Então, isso é uma coisa que vaza também os milênios, porque desde as tradições mais antigas, nós sabemos que o pensamento ele tem a força de influenciar essas camadas subjacentes dentro dessa espécie de dualismo que existe nas tradições filosóficas desde Sócrates, Platão e muito antes, quando se falava que existia uma espécie de substância, de elemento substancial que dessa substância ou dela emergiam todas as coisas que seriam aquelas que nós podemos perceber no mundo visível. Então, temos aqui o mundo real, que é esse mundo que nós chamamos de real, que em verdade também é um mundo de pensamento, porque a matéria que nos constitui, ela é no seu substrato mais íntimo energia, e essa energia, ela é na sua decomposição feita dos mesmos elementos que compõem essa realidade transcendental. Então, a realidade no mundo transcendental, ela é feita, ela é constituída do mesmo elemento, da mesma, digamos assim, substância que nós construímos a nossa realidade aqui na Terra. A diferença é que aqui nós temos elementos que nos parecem ser tangíveis, assim como no plano espiritual, certamente os espíritos, ao estarem em um determinado ambiente, para eles também aquele ambiente tem uma certa tangibilidade. Aqui na Terra um pouco mais denso, lá um pouco mais diáfano, um pouco mais sutil, mas existe uma percepção aqui que é, em verdade, muito mais uma reação à questão dos campos eletromagnéticos, à questão das reações entre campos. Então, quando eu pego uma mesa, por exemplo, o campo da mesa interage com o campo do meu corpo, sensibilizando os elementos sensoriais que estão na pele, etc. E o cérebro, então, faz uma decomposição imaginária em relação àquilo que eu estou pegando. Então, tudo é pensamento. Em todos os lugares que nós estamos em pensamento. Se tudo é pensamento, as minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que eu penso ordinariamente, pode e deve estar sob a ação desses elementos mentais constituídos por essa grande egrégora formada pela soma dos pensamentos. As pessoas juntas, elas vão constituir um determinado ambiente e esse ambiente vai ter uma qualidade relacionada à qualidade desse pensar, é uma qualidade dependente da outra, e claro que todas as pessoas, na medida em que estejam envolvidas nesse grande movimento, eles vão ser influenciados, elas vão ser influenciadas por ele. Então nós estamos no meio de um grande mar de pensamento, essa grande pensamentosfera, sentimentosfera, emocionosfera, né? Esse grande conjunto está nos afetando diuturnamente. Então, na questão 459, os espíritos interferem nas nossas vidas muito mais do que imagina. Eles, ordinariamente, eles estão presentes, eles estão determinando, eles estão influenciando, eles estão lhes direcionando, ordinariamente, as suas ações. Assim como os espíritos também estão influenciando as pessoas através do processo das suas aproximações fluídicas, assim também pessoas que nós desconhecemos, mas que estão em grande massa vibrando numa determinada vibração, essas pessoas vão nos afetar
diretamente. Não é indiretamente, é diretamente, porque nosso pensamento vai ser alterado na sua qualidade, a nossa vibração vai ser alterada em qualidade, o nosso estado, a nossa homeostase biológica vai ser alterada, e não é por outro motivo que normalmente nesses períodos tem muitas viroses, muitas coisas que ocorrem como derivadas, além, claro, do encontro de pessoas que estão eventualmente contaminadas com algum tipo de vírus e que fazem essa proliferação por conta da multidão, mas existe também um enfraquecimento do nosso sistema imunológico por conta desse período em que as pessoas estão meio que esquecendo de que existe uma confluência mental e estão apenas vivendo especificamente para as suas realizações materiais. Então, isso tem a ver com o nosso grau evolutivo, porque, conforme vai dizer o nosso espírito Lázaro, o nosso amigo querido, existe, no primeiro momento da evolução, existem instintos. Os instintos são aqueles que estão ligados às nossas condições mentais mais primitivas. São reações direcionadas objetivamente pelas necessidades fisiológicas. Então, o indivíduo instintivo, ele é um ser fisiológico, ele é guiado pela fisiologia. Então, se ele tiver a vontade de comer, ele tem que fazer qualquer coisa para comer. Ele pode roubar, ele pode matar, ele pode fazer qualquer coisa. Não existe nenhum tipo de conduta moral no ser fisiológico. Observe os animais. Então, quando os animais precisam se defender, eles não têm nenhuma ética, eles não têm nenhum processo de conduta moral, porque eles faltam elementos constituintes da sua consciência, como juízo de valor e etc., que poderiam nortear o seu comportamento para uma direção ou outra. O animal, ele está condicionado pelas suas questões fisiológicas, assim como os seres humanos, que estão nos seus estágios ainda instintivos, eles são predominantemente guiados pela questão fisiológica, pela questão corporal. No segundo grau, eles são emoções, né? Sensações, que esse é o movimento das sensações. O indivíduo vai começando a perceber certos impulsos e esses impulsos vão mudando um pouco a sua percepção. Ele vai começando a ter algum tipo de noção do bom e do ruim, do legal, do que não é bom, do que não é legal. Ele vai começando a fazer isso aí de uma maneira tal, tão automática, que isso vai constituindo outras percepções emocionais, que seria o terceiro grau, as emoções, os sentimentos. E esses sentimentos também, por sua vez, eles vão gradando. E ele usa o amor como o ápice evolutivo dos sentimentos. Não o amor, esse amor convencional que a gente sente, ama hoje e deixa de amar amanhã. Não, não é esse amor. É o amor que ele chama de sol interior, que tem nele todas as aspirações sobre-humanas. É nesse lugar que o espírito Lázaro está fazendo um traço da evolução, dizendo que os seres mais primitivos vivem da carne e os seres mais evoluídos vivem do amor. Essa é a diferença abissal que existe entre o espírito de primeira ordem e o espírito de terceira ordem. Espíritos de terceira ordem são viscerais. Espíritos de primeira ordem são essência amorosa em ação. Por quê? Porque eles são puros. Puros no sentido não moral, não ético, mas puros porque eles são a essência do espírito sem nenhuma contaminação exterior. Eles estão em perfeita manifestação de ordem porque eles são claramente aquilo que lhes constitui a essência fundamental. Isso é o espírito. Então, nessa migração entre a terceira e a primeira ordem, você tem a evolução. Nós que somos e que observamos como essa situação está hoje, percebemos o nível evolutivo da humanidade. É o máximo que a gente pode perceber. Não podemos moralizar essa questão, porque no nível evolutivo, a moralização ela é apenas uma tentativa cultural de padronizar os comportamentos das pessoas. Então, é esperado que em um determinado ponto as pessoas ajam dessa forma e todo mundo fica ali. Ninguém sai dançando, correndo atrás de um trio elétrico no meio da rua num dia que não é carnaval. Ninguém, eu diria ninguém não, mas uma grande quantidade de pessoas que estão ali nessa festa não vão ficar se beijando na rua meio-dia, 2 horas da tarde, não vão agarrar qualquer pessoa que passe pela frente para dar um beijo. Não fazem isso ordinariamente, porque esse comportamento não seria aceito socialmente. Mas abra a porteira.
O carnaval é um abrir de porteira. Você abre a porteira no momento que você diz, você está liberado moralmente para fazer o que você quiser, o sujeito faz. Aquilo não que é o padrão da festa, mas aquilo que está guardado nele, aquilo que são as suas injunções interiores, aquilo que ele carrega dentro dele. Então você não vê um homem se transformar, você vê uma pessoa se revelar ali naquela ação. Então, quando uma pessoa muda o comportamento em função das circunstâncias, é porque as circunstâncias que estavam se apresentando anteriormente, elas eram aqueles diques de contenção que seguravam aquela expressão que ficou retida. Quando esses diques se abrem, aquela expressão retida ela se manifesta, gerando às vezes muitas surpresas, porque a gente diz fulano, fulana, você fazendo isso, ninguém espera que uma pessoa contida vá ter um comportamento liberado. O que mudou? A regra. Mudou a regra. Aqui você não pode, aqui você pode. Então, quando eu posso, eu sou aquilo que eu estou guardando. Quando eu não posso, eu fico segurando. E aí eu expresso de outras maneiras. Eu vou fazer aquilo que Joana de Ângeles vai chamar de contenção, a contenção patológica. Eu vou conter uma pulsão dentro de mim e vou expressá-la em gotas miúdas de maneira tal que a sociedade aceite a minha expressão, de maneira tal que a sociedade vá conduzindo. O que nós percebemos hoje, nesse aspecto especificamente em relação à sociedade, é que as próprias leis, os costumes, etc., que estão sendo engendrados por essa sociedade atual, chamada pós-moderna, ela é cada vez mais pautada na licenciosidade. Você vai ter a possibilidade de ser o que você quiser ser. E com isso, claro, as pessoas estão tendo espaços de autorização para fazerem exatamente aquilo que estão nos seus inconscientes, nos seus refolhos, nas suas histórias pretéritas, em coisas que eles trazem no passado. Então, isso é o que está acontecendo, de certa maneira, hoje, dentro desse padrão cultural que nós estamos vendo aí, que é um padrão de licenciosidade. Você pode fazer o que você quiser, você pode vestir o que você quiser, você pode ser, né, de certa forma, o que você quiser. E aqui, de novo, eu só fazendo aqui sempre essa ressalva, aqui no que eu estou dizendo não tem nenhum juízo de valor, se isso é certo ou errado, se é bom ou se é ruim. Apenas é. E aí a gente observa que a sociedade hoje, pós-moderna, é uma sociedade hedonista, porque há uma prevalência dos nossos instintos ainda. Nós estamos mostrando apenas que a população de hoje da Terra ainda é uma população muito fixada nas questões da essência sensorial instintiva do corpo. E isso, claro, não precisa fazer nenhuma análise mais profunda, basta ver, basta observar. O comportamento que se apresenta nessas ocasiões de licenciosidade, de libertação, é exatamente aquilo que nós podemos dizer que é a questão do momento evolutivo atual da humanidade. A palavra licenciosidade, quando nós pegamos essa palavra, né, essa palavra libertinagem, que é o que se associa normalmente a esse tipo de liberdade dentro do ponto de vista da conotação moral do sexo, etc., a palavra, a tradução em latim dessa palavra libertinagem é stuprum, ou seja, é um estupro aquilo que está acontecendo, porque de certa maneira, quando o sujeito está sendo livre para fazer, ele tem a possibilidade de transgredir limites que estabelecem o direito do outro. Então você pode parar um carro, né, no carnaval, você pode parar um carro no meio da rua com aquele som imenso ali no fundo do carro e botar esse som para tocar no domingo, na segunda, na terça-feira. Afinal de contas, é carnaval, cidade. Acorda aí para ver. Então, ele tem a liberdade para fazer isso, porque o som está na cidade inteira, ele pode fazer, mesmo que você tenha um vovô em casa, uma vovó em casa doente, que precise de assistência, que precise do repouso, mesmo que você tenha uma criança pequena em casa, isso não importa, porque no período da licenciosidade, o seu direito reduz em nome da liberdade do outro de fazer o que quiser. Então, o carnaval, juntando esses elementos de uma egrégora mental, juntando esses elementos da libertinagem, aqui a libertinagem no sentido da liberdade da ação, juntando esse processo todo, o que resulta disso? Né? A sociedade pós-moderna, conforme disse no começo, ela é uma sociedade voltada para as sensações, voltada para os sentidos mais físicos.
Na sociedade atual, que é uma sociedade de consumo, é uma sociedade de autodirecionamento, teor de direcionamento, o que os sistemas elaboradores da cultura mais temem é uma sociedade chamada sociedade caótica. Porque é uma sociedade caótica, uma sociedade onde as pessoas elas são livres para serem, no sentido real. E uma pessoa que pode pensar, uma pessoa que pode elaborar métodos novos, disruptivos de sociedade, elas podem ser capazes de arregimentar pessoas tais que destruam a hegemonia de certas outras pessoas que são aquelas dominadoras. Em todas as épocas da humanidade a gente viu isso. Pessoas que estavam no poder e quando viam alguém se levantando, eles iam lá e faziam essa 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 supressão da pessoa, né? Eles eliminavam essa pessoa. E o exemplo maior disso, nós estamos falando justamente da Páscoa, que é o período da morte e da ressurreição de Jesus, conforme a tradição, mas estamos falando aqui justamente de uma pessoa que foi morta porque ele era um subversivo, ele chegou lá e foi transgredir as leis que estavam ali e por isso ele foi morto, assassinado, e isso é algo que está aí na história. E quantos outros também não foram queimados? Quantos hereges, chamados hereges, não foram queimados pelos assassinos da fé, simplesmente porque esses assassinos da fé não admitiam que pessoas fossem contrárias àqueles absurdos teológicos que eles apresentavam como dogmas divinos. Então, por conta disso, essas pessoas eram queimadas, queimadas mesmo, botadas num tronco, né? E queimadas vivas, ou seja, eles eram amarrados e acendia-se ali as lenhas e viam aquelas pessoas queimando quando não eram torturadas absurdamente. Então, esse tipo de questão está em todo o tempo. Então, uma sociedade hedonista é uma sociedade cuja desordem é programada. Então, as pessoas que estão, de certa forma, mudando ou incentivando um padrão aparentemente caótico de cultura, eles estão dizendo o seguinte: não precisa você pensar, não precisa você evoluir. Esse negócio de evoluir é coisa de bicho grilo. Você precisa viver, viva, consuma, compre, seja, solte a franga, viva de toda maneira. E isso, de certa maneira, é chamada de liberdade, de democracia. Isso vem com atributos irrecusáveis, porque é um floreio bacana simplesmente para dizer o seguinte: olha, a sociedade que pressupõe uma certa ordem para que a gente possa conviver harmonicamente, essa sociedade ela tem que dar espaço ao indivíduo que tem que ser o que ele quiser ser, na hora que ele quiser ser, e isso mesmo que passe por cima do seu direito. Então, esse tipo de coisa é confundida com a democracia, com a evolução social, com as liberdades, etc., vão, na verdade, minando as nossas condições, as nossas aquisições sociais e vão transformando nosso mundo em um mundo dominado por pessoas alienadas. É isso que a gente percebe. Porque não faz muito sentido você ver um tipo de festa em que as pessoas vão praticar sexo na rua. Lugar de praticar sexo, se você gostar, se você quer, se não tem problema nenhum com quem você queira, não faz a menor diferença isso, mas você deve ter ali o seu espaço para você fazer isso de uma maneira tal que você use o seu direito de fazer isso, mas que você não necessariamente precise estar exibindo isso para pessoas que eventualmente podem não querer ou não aceitar. O direito de querer é o mesmo direito de não querer. O direito de aceitar é o mesmo direito de não aceitar. Então a gente tem que entender essas coisas, né? Como sendo hoje algo que a gente precisa conviver. Socialmente é bem complicado isso. Então, nós temos aqui no nosso pensamento, do ponto de vista religioso, nós temos uma obrigação nesse período, se é que nós queremos realmente fazer algo por nós e pelos outros, é pelo menos dentro dos espaços em que estivermos com os nossos queridos entes queridos, é fazer uma mentalização nesse período bem positiva, tomar cuidado com aquilo com que você ouve, que você conversa, com aquilo que você assiste, para que você possa, de certa maneira, ter o seu cérebro, a sua mente vibrando em um diapasão que seja contrário àquele que é o padrão ordinário que está acontecendo na grande multidão. Porque observe, se nós não fizermos essa força de oposição com a oração, com a meditação, com os movimentos
que são naturais da mente, que são também poderosos, porque uma oração sentida, ela vai corresponder a um padrão vibratório muito superior àqueles padrões negativos que estão presos apenas à matéria, porque essa vibração é baixa, ela se amplifica na quantidade. Mas individualmente ela não é uma coisa expressiva. A oração não, a oração, uma oração sentida, ela tem uma força. Então, 100 pessoas orando vai equivaler mais ou menos aí a 10 mil pessoas na rua fazendo a sua bagaça. Quanto mais estivermos aí unidos nesse propósito, mais nós estaremos usando essa força nesse sentido. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre tudo isso que eu estou falando, esse livro aqui, ó, de Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura, que é pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai contar justamente um episódio em que uma equipe espiritual liderada por Bezerra de Menezes esteve no Rio de Janeiro na época do Carnaval. Então aqui ele vai falar muitas coisas, vai falar sobre a questão, por exemplo, das drogas. E ele diz assim, ó, a lamentação e os impropérios que a ausência de segurança religiosa, a par da angústia enlouquecedora e da revolta, promovendo cenas que poderiam ser evitadas, produzem no espírito recém-liberto, está falando aqui dos desencarnados, maior soma de desconforto, porquanto, atravessando momentos de alta sensibilidade psíquica, a automática vinculação ao corpo sem vida e à família, as atitudes referidas, tornam-se em chuvas de fagulhas comburentes que os atingem, ferindo-os ou dando-lhes a sensação de ácidos que os corrói por dentro. Então, isso é o efeito que a gente percebe no ponto de vista de uma sensibilidade maior, mas a gente não consegue perceber na nossa condição ordinária. A gente não consegue ver isso, essa chuva de ácido, a gente não consegue perceber. Mas, do ponto de vista do entendimento do que significa ser espírito, do que significa pensamento, do que significa mente, não há dúvida de que nós temos sim, hoje, uma responsabilidade, enquanto pessoas que conhecem essa estrutura, de atuar fortemente para tentar ver se a ação mental ela contrabalança um pouco essa situação. Imagina a angústia de pessoas que desencarnam nesse período. Você imagina a quantidade de entidades que estão vinculadas à sensualidade, às drogas, estão vinculadas às questões do alcoolismo, não estão mais próximas da crosta no sentido da sua evocação direta por aqueles que estão nessas práticas. Vocês imaginem a quantidade, os riscos aos quais estamos submetidos quando estamos próximos desses lugares. Principalmente aqueles que são médiums. Imagina, o médium ele tem essa sensibilidade, ele mesmo que ele não seja vidente, mesmo que ele não seja uma pessoa que tenha essa preparação, mas ele percebe claramente essa vibração na alma, na carne. Ele percebe o coração, o peito premido, aquela sensação de tristeza, a energia que vai embora. Então, essas coisas acontecem. Então, vocês pensem como isso pode ser extremamente difícil para quem está desencarnando. Para quem está nascendo também, para quem está chegando, é outra situação também bem complicada, porque eles vão ter que passar como nós passamos. Imagine que você vai, por exemplo, fazer uma atividade ali na região da Barra, que não tem nada a ver com carnaval. Você vai na casa de um parente, você tem que passar no meio daquela festa, passar no meio daquela sujeira, pessoas urinando na rua, pessoas defecando nas esquinas, praticando ali o sexo livre e etc. Você passa no meio daquela situação toda para chegar num outro lugar. Que tipo de riscos ou que tipo de potenciais situações podem acontecer naquele transcurso ali? Você está exposto a uma situação diferente, você está exposto a um risco maior. A mesma coisa acontece com esses irmãos que estão chegando, com os irmãos que estão partindo. Imagina aqueles irmãos que trabalham agora nos hospitais, que estão ajudando os doentes. Então, que tipo de energia vai se ter, né? Já que as energias de efeito físico elas precisam de material colhido ali na ambiência,
Será que esse ectoplasma que está ali sendo necessariamente utilizado nos processos de ajuda aos irmãos necessitados na doença, será que eles também não estão? Será que essa fonte de ectoplasma não está contaminada, não está impregnada desses dardos nocivos, de um pensamento absolutamente voltado para a questão mais primais, mais física, mais densa da carne? São questões que nós precisamos perguntar. Não é somente a minha casa, nem o meu mundo mental. É tudo o que acontece na cidade que eu moro, no ambiente que nós vivemos. Nós estamos vivendo um período muito difícil no nosso planeta. Aqui no planeta, no Brasil, sobretudo, nós estamos realmente numa situação muito complexa do ponto de vista moral. A moral, o conceito de ética, ele está sendo relativizado nos mais altos graus. E isso a gente, de certa forma, alguns estão mais satisfeitos com tudo isso, porque, de certa forma, há algo que lhes convém, mas a gente tem que deixar e não pode esquecer que o egoísmo é a chaga da humanidade. Quando eu penso só nos meus interesses, quando eu penso só em mim, eu estou agravando uma situação geral desse processo todo de melhoria da nossa condição espiritual. Então, nós já estamos envolvidos nisso, independente de carnaval. O carnaval é uma cereja de bolo, o carnaval é um agravamento dessa situação, porque a gente vê uma escola de samba linda ali no Rio de Janeiro, passando, etc. A gente não pode esquecer que muitas vezes, para que aquela moça, para aquela senhora vestir aquele vestido de lantejoulas, pessoas morreram por causa do tráfico de drogas que financia aquelas escolas de samba. Então, isso é uma coisa que está na cultura, é lindo de ver, etc e tal, mas a gente esquece que muitas daquelas manifestações estão sujas com o sangue de inocentes, de pessoas que morreram por conta justamente dos interesses egóicos de pessoas que estão ali vivendo uma espécie de mundo de fantasia e nós fazendo de conta que isso não existe. Então, isso é algo que já está presente, que uma situação de egrégora que vá nessa direção somente fortalece esses vínculos negativos, e isso não tem nada a ver com ser moral, ético, ou ser bom ou ser ruim. Isso tem a ver com o fato. O fato é esse. Eu não consigo ver que tipos de cores nós mudamos a essa psicosfera do planeta Terra. Eu não consigo ver. Eu não tenho essa faculdade mediúnica, mas conhecendo as influências do pensamento e sabendo de que forma isso pode afetar a nossa vida, eu fico preocupado, porque eu digo, olha, isso aqui tudo é uma teoria que não é somente uma teoria de dogma religioso, isso aqui tem a ver com, de fato, uma ciência do espírito, os espíritos nos mostraram que isso é real, então eu não posso simplesmente abrir mão dessa situação, deixar isso para lá, etc, companhia limitada. Nós temos que pensar nisso de maneira muito efetiva. Então, essa nossa atitude proativa diante da perspectiva da vida do momento, da conservação, deve ser fortalecido o carnaval e deve ser mantido a posteriori, porque o carnaval vai ser só a abertura da cerca ou do limite da licenciosidade e os espíritos que estão contidos nas suas necessidades fisiológicas, eles vão colocar para fora. É só isso. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista de uma ciência da mentosfera, da psicosfera, é exatamente isso. Agora, claro que cada um faça com o seu. Você quer ir na rua, você quer se divertir, você quer ouvir uma música, não quer dizer que todas as pessoas que vão para o carnaval são pessoas que vão se drogar, que vão beber, que vão. Não, você quer ir para o carnaval, vá. Você quer ir se divertir, se divirta. Agora saiba que toda vez que você está próxima, quanto mais próximo você estiver dessa zona, dessa confluência mental, mais influência dela você recebe. Quanto mais nesse lugar você estiver, mais influenciado você estará. E também, claro, a depender de como sejam as suas condições, mais você receberá essas influências podendo mudar os seus comportamentos. Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele vai dizer que muitas vezes essas influências elas potencializam coisas que estão adormecidas no nosso psiquismo. Então isso também é algo que a gente deve pensar, porque pode ser que eu não tenha vontade agora,
manifesta porque ela está bem contida, bem arrumada, mas isso não quer dizer que ela não se manifeste no momento que eu seja estimulado por isso. Então, isso tudo resulta no seguinte, gente: não tem nada errado no mundo, não tem nada errado no desenvolvimento. Esse é o processo que a natureza se serve para evoluir. É caos aparente e ordem subjacente. Não existe nada errado, existe apenas algo que nos incomoda, algo que nós podemos mudar, algo que pode ser diferente. Errado não é. Pode ser errado do ponto de vista moral, pode ser errado do ponto de vista técnico, do ponto de vista lógico, etc. Mas do ponto de vista da evolução, é isso. Nós temos que nos convencer que estamos num momento evolutivo muito denso, ainda em estágios muito iniciais da nossa trajetória. Temos que ter a paciência dessa transformação. Agora, isso não quer dizer que, porque o mundo quer caminhar a 10 quilômetros por hora, eu tenha a necessidade de caminhar a 9, a 8, a 7. Não, eu posso caminhar mais rápido. Isso vai depender da minha vontade, porque o espírito tem o livre-arbítrio para avançar no seu processo, para desenvolver a sua faculdade em função do seu querer. O espírito não é necessariamente, ele não está sujeito a nada que não seja o seu livre-arbítrio. Se eu vou pela direita, se eu vou fazer isso, se eu vou me drogar, se eu vou beber, se eu vou sexualizar a minha vida explicitamente, se eu vou fazer qualquer coisa, isso tem a ver primeiro com o meu querer, com o meu desejar, com aquilo que passa no meu aparelho íntimo. Se eu, de repente, compreendo isso, entendo isso e posso ressignificar, não é conter, não é abafar, mas ressignificar, reelaborar, integrar na minha personalidade de uma maneira mais efetiva, essa decisão é minha. E eu posso fazer e tenho que fazer isso se eu quiser realmente evoluir, se eu quiser realmente progredir. O carnaval é um grande desafio para nós que estamos, de certa forma, pensando dessa maneira, uma obrigação para aqueles que queiram trabalhar, um período de efetivo trabalho, de efetiva mentalização, de efetivo pensamento. Não podemos mudar a frequência do nosso pensamento durante esse período, um cuidado maior para que possamos ajudar um pouco mais os nossos irmãos que estão ainda nessa condição, para que eles também não sejam tão afetados como poderiam ser se não houvesse esse trabalho efetivo do bem, na caridade, etc. O carnaval, se divirtam, portanto, passeiem, tomem muitos banhos de cachoeira, vocês que estão aí no Vale do Jequiriçá, nessa região lindíssima aqui do nosso estado, e vocês que estão também em outros lugares, que queiram ir para a praia, se divertir, estarem mais com a família, aproveitem bem o carnaval, brinquem, se divirtam, mas afinal de contas, no final, não esqueçam que nós temos que zelar também pelo nosso campo psíquico, que é super importante e que faz todo sentido trabalharmos nele para ajudarmos o mundo, ajudarmos ao próximo. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações, que nós possamos estar nessa grande formação de egrégora nos próximos dias, em nome de Deus. Que assim seja, meus irmãos, que assim seja.